Bem-vindos, o meu nome é João Pedro e eu vou apresentar para vocês algumas aulas então sobre grafos. Eu gostaria de começar dizendo que grafos é um conteúdo que é bastante recorrente na maratona de programação. Normalmente sempre cai alguma questão que envolve grafos. E para quem é da SIC, no segundo semestre vocês têm uma cadeira que se chama Teoria dos Grafos e Análise Combinatória. E nessa cadeira então vocês vão se aprofundar mais em conteúdos mais teóricos da teoria dos grafos. Enquanto que para quem é da ECP, essa cadeira, se eu não me engano, é uma cadeira eletiva lá do sétimo semestre, tá? Então nessas aulas aqui eu vou apresentar alguns conceitos mais básicos e mais voltados para a maratona. Então vamos iniciar. Aqui são os conteúdos que eu vou apresentar nessa primeira aula. Eu vou mostrar como é que a gente faz para representar grafos visualmente, vou explicar o que são grafos, e vou explicar então uma série de conceitos aí que são bastante básicos de teoria dos grafos. Primeiro, eu vou começar explicando grafos para vocês utilizando um exemplo. O que tem num grafo, então? O grafo ele tem um conjunto de elementos que a gente representa visualmente como bolinhas, né? Aqui no caso eu estou pintando essas bolinhas de amarelo. E além desse conjunto de elementos, o grafo ele tem um conjunto de relacionamento entre elementos, que a gente representa visualmente como segmentos que conectam essas bolinhas. Então, as bolinhas do grafo a gente chama elas de vértices ou nodos, enquanto que os relacionamentos entre os nodos do grafo a gente chama eles de arestas. Então, para que se usa grafos? Grafos se usa numa variedade bastante grande de problemas. O gráfico que eu mostrei no primeiro exemplo ali, ele poderia ser usado para representar, por exemplo, um conjunto de dispositivos que estão conectados de alguma forma numa rede, ou então um conjunto de pessoas numa rede social que estão conectadas com relacionamentos de amizade, ou então poderia representar, sei lá, cidades num estado e estradas que conectam essas cidades. Então, uma coisa que é bastante comum da gente fazer em grafos é atribuir algum tipo de valor para os seus nodos e para suas arestas. Normalmente a gente sempre atribui valores para os nodos, nem que seja para uma questão de identificação dos próprios nodos do grafo. Esses valores eles podem ser caracteres, podem ser palavras, podem ser valores numéricos, e isso vai depender do problema que você está trabalhando. Então, aqui no caso, eu atribuí caracteres para os nodos e para as arestas eu atribuí valores numéricos inteiros. Eu vou explicar então o que é o conceito de adjacência entre nodos. A gente diz que dois nodos num grafo são adjacentes quando existe uma aresta entre eles. Então, no exemplo aqui, o nodo A ele é adjacente ao nodo B, porque tem uma aresta que conecta eles. Já, por exemplo, o nodo A ele não é adjacente ao nodo ao nodo E, porque não tem nenhuma aresta que conecta o nodo A com o nodo E. E nem ao nodo C também. O A e o C não são adjacentes também. Então, o grau de um nodo é a quantidade de arestas que toca esse nodo. Então, por exemplo, aqui o nodo A, o grau dele é 1, porque ele só tem uma aresta que conecta nele. O grau do nodo B é 4, porque ele tem 4 arestas que se conectam nele. Aqui, então, para ilustrar, eu coloquei o grau dos nodos próximo a eles aqui em vermelho. Uma coisa que é permitido de a gente ter num grafo é uma aresta que conecta um nodo a ele mesmo. Aqui no exemplo, essa aresta está em vermelho aqui no nodo C. E esse tipo de aresta a gente chama ela de laço. O laço ele contribui com o valor mais 2 para o grau do vértice, então no caso o grau total do vértice C aqui é igual a 5. Uma coisa que a gente pode ter em grafos também é mais de uma aresta entre o mesmo par de nodos. Essas arestas elas são chamadas de arestas paralelas. No exemplo, então, o nodo A e o nodo B eles estão conectados por um conjunto de duas arestas que são paralelas. Aqui, então, eu coloquei uma imagem para simplificar aqui que eu peguei da internet. Tem um tipo de grafo que se chama grafo simples, e o grafo simples ele não contém arestas paralelas e nem laços. Então, o primeiro exemplo aqui da esquerda ele é um grafo simples. O do meio ele não é simples porque ele tem arestas paralelas. E o grafo da direita aqui ele também não é um grafo simples, porque ele tem dois laços num nodo. Poderia ter um laço só e já é suficiente para ele não ser simples. Então, uma outra coisa que a gente pode ter em grafos é o seguinte, eu posso pegar e dizer que tudo que está dentro aqui desse retângulo vermelho é um grafo único. Mas isso à primeira vista pode parecer um pouco estranho, né? Porque tem duas coisas aqui que estão desconectadas. Tem esse conjunto de nodos e arestas aqui que estão de alguma forma conectados direto ou indiretamente, né? E depois tem esse outro aqui que é composto pelo nodo E e F, que está desconectado desse outro conjunto de nodos aqui. Mas isso é possível da gente ter em grafos, tá? E esses conjuntos de nodos e de arestas aqui que estão conectados direto ou indiretamente entre eles, mas desconectados de outros, eles são chamados de componentes conexos.
Então, nesse exemplo aqui, esse grafo ele tem dois componentes conexos, um que contém essa parte aqui do grafo e o outro que contém essa parte do nodo E e do nodo F. Mais alguns exemplos, então, a gente pode ter num grafo um nodo que está separado de tudo, no caso, nesse exemplo aqui, o nodo G. Aqui um outro exemplo de um grafo que não tem praticamente nenhuma aresta. Esse grafo aqui de baixo, então, ele teria 1, 2, 3, 4, 5, 6 componentes conexos. E é possível ter também um grafo que não tenha nenhuma aresta. Tem um tipo que ele é bastante importante de grafo, que se chama grafo conexo. A gente diz que o grafo é conexo quando ele tem só um componente conexo. E aqui eu peguei uma imagem da internet só para ilustrar alguns conceitos que eu já falei até agora. Esse grafo aqui ele tem arestas paralelas entre os nodos A e B e entre os nodos D e C. Ele tem um laço no nodo A, um laço no nodo C. E ele não é um grafo conexo, porque ele tem dois componentes conexos. Ele tem essa parte maior aqui, ó, e o nodo F separado sozinho aqui, ele também é um componente conexo do grafo. Então esse grafo, no caso aqui que está aparecendo, ele tem dois componentes conexos. Então esse foi o conteúdo que eu apresentei nessa primeira aula. E agora eu gostaria só de falar um pouco da definição formal, da definição matemática de grafo simples. É bem comum a gente encontrar essa definição que define um grafo simples como um par VE, onde V é o conjunto de vértices e E é o conjunto de arestas. Então, se eu tenho esse grafo aqui, o conjunto V dele vai ser o conjunto dos seus vértices. Mas como que a gente representa arestas? Nessa definição matemática de grafo simples, as arestas são representadas como conjuntos de dois elementos. Então, o conjunto de arestas, esse grafinho aqui, seria esse. Cada aresta é representada por um conjunto com dois elementos que contêm os seus vértices que estão nas suas extremidades. Só que aí vocês notem que como nós estamos trabalhando com conjuntos aqui, eu não tenho como representar estritamente nessa definição, eu não consigo representar um laço. Porque um laço seria um conjunto com dois vértices iguais, né? E eu não tenho como representar essas paralelas também. Mas eu gostaria de dizer que vocês não se prendam demais assim nessas definições matemáticas de grafo, porque um pouco mais para frente eu vou mostrar como que a gente representa grafos no computador e existem formas então da gente representar laços, arestas paralelas e valoração de nodos e arestas no computador. Então eu acho que para a primeira aula é isso.